E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você pode aprender mais sobre análise gráfica, você pode aprender mais sobre como analisar o gráfico de uma forma lógica, com entendimento, tendo que conhecimento técnico capaz de fazer com que você compreenda todas as movimentações técnicas para você fazer os seus trades. Lembrando que todas as vezes que a gente vai para o gráfico, a gente procura tecnicamente fazer a melhor forma de diminuir os riscos. Ou seja, se eu faço algumas marcações aqui na região e procuro nessas marcações a movimentação do gráfico, eu estou procurando o quê? Entender a movimentação para quando eu entrar no movimento, entrar naquele trade, eu procure o quê? Eu procure o menor risco possível. Então, se eu procuro fazer uma entrada, se eu procuro fazer um trade, eu procuro sempre o menor risco possível. Ó, estou fazendo algumas marcações aqui para entender o movimento do gráfico. Deixa eu dar uma olhada lá no passado. Já entendi o que ele está fazendo, compreendi o movimento. Eu começo então a fazer o que? A mapear o gráfico, mapear a região para entender essa movimentação que ele está fazendo. Todas as vezes que o gráfico faz algumas movimentações, a gente tem que entender a máxima que ele busca da região, a mínima que ele busca da região. Então nesse trade aqui, entendi o que o gráfico está querendo fazer, compreendi movimentação, eu teria um alvo, que é o primeiro alvo nessa região, depois o segundo alvo nessa região, ainda acreditando que ele venha buscar esse ponto de liquidez mais alto, né? Tecnicamente falando, seria a melhor entrada. Ó, tentei entrar com mais duas taxas aqui, acabei pegando uma taxa só. Por quê? Porque ele começou a mostrar uma fraqueza nessa região aqui. Qual a região? 50% do canal. Então ele chegou aqui em 50% do canal, me mostrou uma fraqueza de possibilidade de correção antes de chegar lá no movimento. Então eu fiz mais uma entrada aqui, na esperança que ele pelo menos feche no meio do canal. Ó, tá lá. Perfeita entrada. Não sei se você conseguiu entender. Vamos lá. Pena que ele não computou as três taxas, né? Entendi movimentação do gráfico, entendi o que o gráfico está fazendo. Quando ele deixa este padrão aqui, ele tem uma região que eu possa entender que ele vai buscar, que é o meu alvo. Região de resistência e região de aqui, ó. Por isso que quando o ativo retornou nessa outra região, que para mim aqui já é uma região de suporte, eu fiz mais uma entrada. Eu tentei pegar mais duas taxas, mas computou só uma por causa do tempo, sem problemas, tá? Aí o gráfico continuou o movimento, buscou aquele movimento, operar o suporte e resistência. E como operar a tendência? Porque todas as vezes que você vai operar uma tendência, você tem que saber analisar o suporte e resistência. Todas justamente sobre padrões que eu mais utilizo para fazer as minhas entradas no gráfico. É simples de você fazer o download, é só ir no meu canal do Telegram e fazer o download. Cadu, como é que eu acesso o seu canal do Telegram? Simples, ó. Tem o meu canal do YouTube, abaixo de toda a videoaula tem os links, ou você pode vir aqui no canto superior direito, ó. Tem o link para o treinamento, tem o link do WhatsApp, tem meu link do Instagram para você tirar alguma dúvida via direct, e tem o Telegram, onde você pode fazer o download tranquilamente do e-book. Quando você acessar o meu Telegram, vai abrir essa janela aqui aparecendo o e-book aqui, ó, num ícone. Você vai clicar sobre ele e tem dois links para você fazer o download. Aí você escolhe qual link você quer. Clicou, faz download. O que você vai encontrar aqui no meu canal do Telegram? Você vai encontrar resultados dos alunos, ó, como Alessandro. Boa noite, Cadu, tudo na paz. Hoje fiz entradas com mais taxa porque estava claro o movimento, ó, batendo meta, o Alessandro tranquilamente.
Você vê aqui o Pedro, ó, aproveitando a madrugada, 5-2 e tchau mercado, até mais tarde. Aqui o Michel, ó, batendo meta, saindo de R$50 para 105. Então você vai vendo os alunos aqui, como o Sandro, ó. Você vai vendo vários alunos aqui batendo meta, o Thiago batendo meta, o Marlon batendo meta, o Marlon ainda falando que ainda ele tem um pouco de fúria que ele precisa controlar, e isso com o tempo vai controlando, viu, Marcos? Aqui é o John, ó, batendo meta, coisa linda, positivaço. As aulas que eu subo aqui para o YouTube, posto aqui, ó, John novamente, mais uma sessão, e assim por diante, ó, Washington mandando seus resultados, ó, operando pelo celular, o Wagner mandando seus resultados, Rivanildo, e assim por diante. O Helder mandando seus resultados, falando aqui praticamente que ele fez R$ 1.716, né, em 2 dias, praticamente aí um salário, um pouco mais de um salário mínimo, né, em 2 dias. O Wanderson, ó, batendo meta, o Marcos aqui batendo meta. Então você pode entrar aqui e seguir, baixar, fazer o download aqui e acompanhar os alunos. Também lembrando que você pode me seguir aqui no Instagram, né, que é o Instagram, Cadu Rinaldi. Você pode mandar um direct caso você tenha alguma dúvida para mim. Lembrando que eu vou responder quem me segue. Tem o link do treinamento também, esse treinamento que ainda está com 60% de desconto, onde o acesso seu ao treinamento é para a vida toda e o Tira Dúvidas é direto comigo. O suporte é diretamente comigo, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar para o gráfico. Ó, fiz a entradinha, seguindo o movimento. O que está acontecendo com o gráfico? Fazendo movimentação normal, como ele assim me mostrou, né? Então o gráfico fazendo movimentação, vamos para um outro ativo, porque agora esse ativo aqui, não me recordo agora se tem alguma notícia nesse horário. EuroJPY, ó, fazendo outra movimentação também o EuroJPY aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui existe uma região que ele pode fazer um trabalho de correção. Ó, disparou aqui. Pode ser aqui um evento, uma notícia ou algo assim. Não está tão claro, não me lembro de cabeça. Porém, contudo, todavia, o Cadu aqui pode pensar em fazer uma correção. Por quê? Quando nós começamos a trabalhar o gráfico, a gente começa a entender regiões, né? Como ele vem trabalhando no gráfico. Então, se ele for uma notícia ali, ele vai sair rompendo tudo. Se ele for simplesmente uma movimentação normal do gráfico, ele pode trabalhar segurando o ativo ali naquela região. Eu não sei, se eu soubesse que é uma notícia, eu teria que ver agora, mas eu não vou abrir noticiário não. Eu só vou fazer aqui um desenho de canais para você entender como é uma dinâmica de um trader. É você entender o funcionamento do gráfico. Mesmo que seja um evento, mesmo que esteja acontecendo algo no gráfico, fora o gráfico, eu consigo, através ali de 3 marcações, entender muito bem o que está acontecendo. Tá lá, ó. Tá? Movimentação, fiz marcações de resistência na região, ó. Resistência na região, linha de tendência de referência que eu uso, linha de tendência de referência que eu uso, linha de tendência de referência que eu uso. Aí você pergunta assim, Cadu, aqui é uma região onde você foi contra a tendência? Sim. Olha o movimento aqui. Se você fosse esperar uma movimentação como essa, numa micro tendência de alta, com um candle desse, muitos comprariam, não é verdade? Exatamente. Só que essa região aqui, ó, é uma região, quem está no treinamento, módulo 12, vai entender que região que é essa do gráfico. Por isso que quando nós operamos os ativos, nós não vemos só candles. Olha só, olha o porquê você erra. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Você opera analisando volume e candle? Sim, é óbvio. Mas o volume é o quinto setor que eu vejo no gráfico. O candle é o 4º setor no gráfico. O que eu vou ver antes disso?
eu vou ver as tendências, como elas estão se comportando, as regiões, como elas estão se comportando, e o gráfico como um todo, que é a primeira coisa que eu vejo. Então, se eu estou vendo aqui o gráfico e como ele está trabalhando, se eu estou vendo regiões, se eu estou vendo tendências, pode aparecer um candle gigante como esse, pode aparecer um volume gigante como esse, porque se o volume e o candle não estiver em comum acordo com o gráfico e seu contexto, com regiões e com tendência, não é porque apareceu um candle gigante com volume que eu tenho que seguir o movimento. Eu tenho que entender o que está acontecendo no gráfico. Eu tenho que entender o que está acontecendo no gráfico. Eu preciso compreender os contextos do gráfico. Todo gráfico tem um contexto. Ah, Cadu, mas eu aprendi que quando tem um candle de força, eu tenho que seguir ele. Por exemplo, aqui é um candle de força de alta. Ó. Ele continuou o movimento? Ele continuou o movimento de alta aqui? Eu pergunto para vocês. Ele continuou o movimento de alta aqui? Não. Aqui é o outro candle de força. Ó. Um outro candle de força aqui. Ele continuou o movimento de alta aqui? Ele continuou o movimento de alta aqui? Não. São candles de alta. Tecnicamente, o que você pensaria ou você aprendeu aí, operando vela a vela, sei lá o que você aprendeu? Seguir tendência. Seguir tendência. E foi isso que aconteceu? Não. Olha outro candle aqui, ó. Candle de força de baixa, né? Movimentação, candle de força de baixa. Ah, vou entrar vendido continuando o movimento. Não é isso que muitos fariam? Muitos não entrariam aqui, ó, com candle de força de baixa continuando o movimento? Porque ia olhar aqui e ia falar assim, nossa, professor, dá uma olhada nesse volume. Olha, dá uma olhada nesse volume. Não entraria aqui continuação de venda ou continuação de compra? Sim, entraria. Porém, por que não se faz isso? Por que não se entra num movimento como esse? Por que está errado continuar um movimento como esse? Porque não é porque aparece um candle de força no movimento do gráfico que eu tenho que seguir movimento. O que é um candle de força? Isso aqui é um candle de força? É um candle de força. Isso aqui é um candle de força, ó, com um pavio aqui e com um pavio aqui? Sim, é um candle de força. Isso aqui, ó, é um candle de força? Sim, é um candle de força. Todas as vezes que você vê um candle com corpo grande, mesmo que tenha pavio, mas o corpo sobressai aos olhos perto da movimentação dos outros candles, é um candle de força. Agora tem o seguinte, este mesmo candle aqui, que apresenta força no gráfico, este mesmo candle que apresenta força no gráfico, este mesmo candle aqui que apresenta muita força no gráfico, este mesmo candle que apresenta muita força no gráfico, ele pode ser um candle de final de tendência. Ele pode ser um candle que mostre para você dizendo assim, olha, cheguei ao final. Um candle como esse aqui é um candle de força? Sim, é um candle de força. Um candle como esse aqui é um candle de força? Sim, é um candle de força. Ó, isso aqui é um candle de força. Esse candle, por exemplo, que faz um movimento como esse, que deixa um pavio, é candle de força? Sim, é candle de força. Porém, contudo, todavia, se você analisar o contexto do gráfico, que você vai entender certinho o que é o contexto do gráfico, principalmente quem está no treinamento. Se você entende o contexto do gráfico, compreende movimentações, sabe das regiões, entende tendência e sabe ler os candles e sabe compreender a força do volume, você vai entender que este candle aqui, ele pode ser tanto, este candle aqui, ele pode ser tanto o início de um movimento, como ele pode ser o final de um movimento. Sabia disso? Eu sei que você fala assim, Cadu, mas como eu vou saber que ele é final de tendência do gráfico, onde você tem que ver toda a floresta? Eu não falei para vocês aqui já, quem segue o canal, dá uma olhada essa entrada que eu fiz aqui, ó. Isso aqui, eu gosto de falar sobre a entrada logo após a entrada para vocês entenderem a dinâmica, porque essa entrada que eu fiz aqui, ó,
não é só aqui no gráfico de binárias. Eu posso fazer essa entrada em qualquer outro gráfico, em qualquer outro ativo. Estaria ganhando até agora. Ó. Entrada aqui lá do módulo 12. Tá? Para quem é do treinamento, o módulo 12, e não só o módulo 12, né? Na verdade, eu explico isso no módulo 12, só que até chegar ao módulo 12 está incluso todos os módulos e todos os estudos até a gente executar uma ordem dessa forma. Então, olha só que interessante, não é porque é um candle de força gigante com volume gigante, estando ele numa tendência de alta, que eu tenho que fazer o segmento do gráfico. É isso que vocês talvez não aprendem. Por isso que eu falo para vocês, quem domina análise gráfica, quem sabe o que é análise gráfica, quem sabe analisar o gráfico, o que ele faz? Ele tem a plena consciência de como analisar o gráfico. Porque você não se apega num candle, você não se apega simplesmente o que eu chamo da árvore, né? Por exemplo, aqui, o que esse candle aqui para muitos? Esse candle aqui para muitos, ele é uma árvore, né? Ele é uma árvore aqui, ó. Olha que legal minha árvore. Ficou legal minha árvore, né? Então, um candle verde, ó, isso aqui é uma árvore, né? Só que só existe esse candle aqui? Não, ó. Existe o quê? Uma floresta, né? Isso aqui é um chavão usado nos termos dos estudos sobre análise, tá? Por quê? Tudo aqui, ó, são várias árvores que fazem parte de uma floresta. Então, se eu vou analisar um ativo para operar, como é que eu vou ficar olhando só essa árvore, sendo que eu tenho uma floresta para analisar? Então, essa é a grande dinâmica da análise gráfica. Essa é a grande aprendizagem do contexto. Você consegue aprender como analisar o gráfico quando você aprende a entender contexto. Muitos de vocês perdem por causa disso, por causa de candles de força. Candle de força. Alguém ensinou para vocês que candle de força é continuação de movimento. Não, não é. Se tiver contexto, não é. Ó, candle de força não continuou queda. Candle de força de alta não continuou alta. Candle de força de alta não continuou alta. Candle de força de baixa não continuou baixa. Candle de força de baixa não continuou baixa. Candle de força de alta não continuou alta. Candle de força de alta não continuou alta. Ó, candle de força de baixa não continuou baixa. Candle de força de baixa não continuou baixa. Poxa, peraí. Então, Cadu, olha só. Só nesse gráfico a gente vê aqui, ó, esse aqui continuou. Esse candle de alta aqui agora eu vou ter que falar a verdade, né? Este candle de alta aqui ele continuou, foi o único, né? Foi o único candle que continuou, esse aqui. Mas tudo bem, ele foi o único que continuou. Só que em contrapartida, do outro lado teve o de baixo que não continuou, teve o de alto que não continuou, teve de alta que não continuou, de baixo não continuou, de baixa não continuou, alta não, baixa não, baixa não. Então, olha que interessante aqui nesse gráfico, ó. Pessoal, nós estamos aqui estudando, tá? Se eu ficar aqui só para ficar fazendo entrada, vocês vendo entrada, vamos analisar o gráfico, ó. Uma entrada, duas entradas, seguindo... Por que eu estou falando isso, gente? Porque teve aluno que veio perguntar e falar que aprendeu desse jeito e eu preciso ajudar vocês. Não é assim que funciona. 5, 6, 7, 8 e 9. Então, se você fizesse 9 entradas baseado num candle de força em região de suporte e resistência, você teria tomado 8 loss. É isso mesmo, meu amigo. 8 loss você teria tomado. E 1 win, que seria esse único win aqui. E o restante dos candles de força que você tentou continuar, você teria tomado 8 loss. Aí você me diz, coloca um negócio na sua cabeça. O candle de força agora é para continuar o movimento? É para continuar o movimento? Depende, né? Depende. Depende da tendência. Aí o candle, que é o quarto setor que eu faço análise, junto com o quinto setor, que é o volume, eles têm que corresponder
o que o gráfico está me dizendo dentro de região e dentro de tendência. Se não existir contexto para que haja uma ignição de movimento como candle de força em suporte e resistência, não tem entrada de continuação. Ele vai fazer uma correção, vai sempre corrigir movimento, ele vai ser sempre movimentos de correção. Existe alguns estudos sobre candle de força que ele aparece com outros nomes em outros movimentos, mas isso não vem ao caso, porque se você entender que um candle de força ele pode ser tanto um movimento de início de tendência como final de tendência, dentro de contexto, você vai saber muito bem a hora que você deve continuar movimento e a hora que você deve terminar movimento. Só que isso exige conhecimento técnico, exige você entender todo o contexto gráfico dentro de região que o preço trabalha, porque existe um trabalho de tendência, de candle e de volume. Tem contexto para que haja continuação de movimento? Você vai fazer o trade de continuação de movimento, mesmo porque o candle de força é um candle de força. Não tem contexto para isso? Há então uma correção no candle, depende do que o gráfico está fazendo. Compreendeu? Então para com esse negócio de tudo quanto é candle de força, você continuar o movimento, tá bom? Ó, entradinha aqui, essa outra entrada em EURUSD, eu tentei fazer uma entrada com 3 taxas, não deu certo, né? Não teve continuidade. Aliás, eu tentei entrar com 3 taxas e foi só 2 taxas, S e S computada. A terceira não computou por falta de movimento. Olha só novamente aqui, ó. Olha o meninão aqui, ó. Candle de força. Continuou? Não. Tá? Então aprenda de uma vez por todas que o candle de força ele deve estar em um contexto de suporte e resistência para que haja contexto. Então, uma oportunidade aqui, 2 entradas, mais uma oportunidade aqui, uma entrada, fazendo um 3-0 aqui, mais de $150 aqui de lucro nessa sessão, para que você entenda como operar um candle de força em região de suporte e resistência da forma correta. Não erre mais isso. Não erre mais isso. Ah, Cadu, mas eu não entendi direito como é que é o contexto. Como é que eu faço o desfecho desse contexto? Como que eu fecho esse contexto? Aí, meu amigo, o treinamento existe para isso, porque aí é um passo a passo. Para você fazer esse trade aqui, ó, você vai ter passado por uns 12 módulos de ensino, de prática, de entendimento, de estudos profundos, para você fazer o fechamento da sua entrada, para você entender o porquê de fazer uma entrada ali. Então é uma análise que, olhando, às vezes parece ser muito difícil, é profunda, mas exige simplicidade e clareza. Tendo simplicidade e clareza na técnica, você vai lá e faz com maestria, tá bom? Você que quer aprender realmente como faz todo esse contexto, toda essa análise, entender o porquê dos gráficos funcionarem dessa forma, ou seja, como operar um suporte ou resistência, como operar uma tendência, como analisar um candle de força em região de suporte e resistência de forma correta, como entender de forma correta o contexto do gráfico, fazer a leitura correta, saber ler o gráfico, saber interpretar o gráfico, o treinamento está aí, né, por um preço irrisório. O seu acesso é para a vida toda e o Tira Dúvidas é direto comigo, tá bom? O acesso pode ser feito a qualquer hora do dia, da noite, do feriado. 24 horas por dia você pode entrar e já começar a estudar. Caso você ainda não venha para o treinamento, o canal do YouTube está aí. Todos os dias eu subo aqui super dicas para que você venha a aprender e aos poucos ir clareando a sua mente em relação à análise gráfica. Por isso eu lhe peço, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe um comentário aqui sobre as aulas, se as aulas têm te ajudado, se você tem aprendido. Isso vai fazer com que eu tenha interesse e incentivo em trazer conteúdo para você, saber que tem alguém que realmente está aprendendo com o canal do YouTube também, a entender a clareza. Porque para o pessoal que está no treinamento, gente, o YouTube é só uma extensão de uma aula prática, tá? Porque quando eu faço uma entrada como essa aqui, ó, como eu faço uma entrada como essa aqui, como eu faço uma entrada como essa aqui, eles já sabem o porquê que eu fiz,
por que eu fiz um movimento, é só a prática daquilo que nós aprendemos de forma profunda. Agora, quem está aqui só no YouTube, talvez não vai conseguir entender. Mas isso é normal. Aí precisa o quê? Fazer um aprofundamento, um estudo, um método que te ensine a prática de forma clara, visível e sem passar aperto, né? Sem ficar entregando dinheiro para corretora, sem ficar quebrando capital, batendo meta tranquilamente e sendo consistente. Tá bom? Vou ficando por aqui. Te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!